Nem eu. Por quê? O que vocês acharam? Muito melado? Não, eu achei a história, sei lá, um pouco simples pra ser. Eu também achei, tipo, Achei meio clichêzão, tipo, é uma história que eu mesma conseguiria inventar. É. Mas é mesmo, né? Eu também acho. Escravizar. Eu mesma conseguiria inventar, é ótimo. Bom comentário. Não, Maria Luz, é que, tipo Eu assim, entendi, assim, é sem uma história muito. simples, É clichê eu mesmo, consegui né? Sem muita coisa diferente. conseguir. Vamos, gente. O pessoal tá entrando ainda. Ó, nós vamos fazer uma roda de conversa, um debate a princípio, tá? Eu quero que todos falem, pelo menos aqueles que leram, né, sobre a obra. É uma obra, de fato, um pouquinho mamão com açúcar, assim, né? Sem muita emoção, sem muita novidade no ar, mas eu quero começar explicando o porquê disso, tá? Não é aleatório, na verdade. Dentro desse período, nós vamos até começar a estudar, aliás, nós começamos a estudar na aula anterior sobre o romantismo. Aliás, a gente só estudou a contextualização histórica, que é onde a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas eu disse a vocês, pessoal, vamos ligar as câmeras? Luiz, Lucas, Lises e Arthur, para a gente começar o trabalho? Mas eu disse a vocês a questão da subjetividade, a questão do sentimento. Isso mais na poesia. Quando a gente chega na prosa, a gente vai começar, eu me lembro de eu ter falado algo disso, um novo público, que são as mulheres. Então, para as mulheres, aquele público que gosta dessa água com açúcar, as mulheres que sonham com o príncipe encantado, esse é o típico livro voltado para as mulheres. Observem que a temática central, né, da escravizaura é a escravidão, é o escravo, no caso, um escravo que vem diferente, né, porque ela veio branca, bonita, as descrições não se equiparam às descrições dadas aos negros, e aí isso foi antes da abolição da escravatura. Então, essa obra ela foi de fato importante nesse período abolicionista, porque ela foi publicada antes mesmo, e ela foi publicada em folhetins. O que são os folhetins? Não foi publicado o livro inteiro, era publicado capítulo a capítulo. Então, se nós prestarmos atenção no final de um capítulo, fica um enigma para começar no outro capítulo. Porque era uma característica daquela época. Alguns livros daquela época foram publicados em folhetins. Era a forma de atrair as mulheres, não só para o piano, para bordar, para cozinhar, para os afazeres domésticos, que eram as funções femininas. Vocês veem que não vou entrar na Isaura, né? Mas vocês veem que essa obra mostra a condição feminina, né? A condição feminina de ser a dona de casa, de fazer isso, de fazer aquilo outro, só que mostra uma vertente bem diferente, que é a escrava Isaura, né? Uma escrava branca que tem todos esses dotes, o que as outras escravas não tinham. Então, é só para vocês entenderem esse ponto. O público-alvo desse livro eram as mulheres. Claro que não eram as mulheres negras, não eram as mulheres escravas, até porque nem alfabetizados os escravos eram. Então, é voltado ao público feminino, ao público burguês. Lembra da aula passada que a burguesia esteve em ascensão? Então, é daí que surge a necessidade de ser leitora, porque eles passaram a ganhar um direito, entre aspas, na arte. Então, esse livro é para as mulheres e ele foi publicado em folhetins. Então, o Mamão com Açúcar, a obra Sem Graça, é com essa intenção, porque ela é romântica. Toda mulher sonha em ser achada por um príncipe encantado lá no Recife, que volta para comprá-la, né? Que tem aquele sucesso. É o Mamão com Açúcar, é a aguinha doce dessa época. Então, vamos começar? Vamos lá. Eu quero que a gente comece por caracterizar primeiro os personagens, tá?
Liguem as câmeras para participar. Só vou chamar os alunos que estiverem com as câmeras ligadas. Por favor, Luiz, Lucas, Lises, Arthur e Gabriel. Bora encarar as câmeras. Ô Maria Lúcia, minha câmera não tá ligada, não? Agora está. Ah, tá. Maria Lúcia, Agora está. Oi, Lucas. minha câmera não tem como ligar, que na hora que liga para de sair o áudio do celular. Aí eu não escuto você. Você nem me ouve ou é só na hora de você falar? Na hora de falar. Então a gente reveza. Você deixar a câmera ligada, na hora de você falar, você desligar a câmera para você falar, pode ser? Arthur, Ulisses e Gabriel, cadê vocês? E o notebook, Lises, não tem jeito de ligar o celular junto? Porque para trabalho, né? Vamos começar, gente, caracterizando, então, Isaura, né? A personagem central. Ok, Vitória. Vamos começar caracterizando. Eu fiz algumas perguntinhas aqui no tablet, eu vou contextualizando. Arthur Xavier, vamos lá, caracterize Isaura para mim. Isaura era uma mulher bonita, ela era uma escrava branca, ela era certamente carinhosa, ela tinha um certo afeto com o pai e a mãe dele, porque justamente eles estavam meio que pegando consentimento com ela para ser libertada. Ela tinha dotes de mulher branca e é mais ou menos isso. Eu não sei mais algum detalhe, não. Bruna, e a importância dessa beleza de Isaura na obra? É porque o povo não considerava ela como escrava, porque para eles escravos não poderiam nem ser bonitos e nem ter os dotes que elas tinham. E também ela encantava, né? Onde que ela passava, por conta da beleza dela e da doçura. Se ela não fosse bonita, teria alguma diferença na história? Sim. Mas ela não era... E se ela fosse uma branca, mas não fosse tão bonita? Se ela tivesse todos os dotes, teria diferença na história? Eu acho que sim. Por quê? Porque a primeira coisa que eles observavam não eram os dotes dela, e era a beleza, porque era uma beleza muito grande, que chamava atenção por onde ela passava. Se ela não fosse tão bonita assim, eles não iriam prestar muita atenção nela e nem perceber que ela tinha todos os dotes que ela tinha. Maria Fernanda, a questão do jeito de Isaura, né? Ser criada dentro de casa, como se fosse uma da família, realmente. Mudou alguma coisa na vida dela? Você fala, ela ter estudo, ela ter... Isso, ela ser criada como se fosse da família, né? Maria Lúcia, porque... Assim, se ela não tivesse... Eu acho que o físico primeiro que atraía as pessoas a gostar dela, depois que vinham os estudos. Então, eu não sei se... Então, acho que sim, porque se ela não fosse uma pessoa acadêmica, eu falo assim, por exemplo, aquele do Recife, o Álvaro. personagem, o Álvaro, ele não teria gostado tanto dela, porque também não é só a beleza que importa. Então mudou alguma coisa, o fato dela ter sido criada dentro de casa. Foi só isso, Camila? Eu acho que se ela não tivesse sido criada como parte da família,
ela não teria recebido a educação que a mãe do Leôncio proporcionou, e também ela não teria todos esses dotes que a maioria das escravas não tinham. Ela sabia tocar, tecer, que nenhuma escrava tinha, não tinha educação e não tinha os dotes que uma mulher rica tem. E ela seria, gente, qualquer outra escrava, né? Ela trabalharia na senzala, ela teria todos os deveres e poucos direitos, mas todos os deveres dos escravos, né? Ela trabalharia como uma escrava, entre aspas, normal aí, assim, e moraria na senzala, né? Então, às vezes até a beleza dela não apareceria tanto, devido aos próprios cuidados pessoais, né? E tem a famosa frase, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Então, é essa questão também, ela seria mal cuidada. E aí a beleza dela não apareceria tanto, né? Os dotes dela não apareceria tanto. Vitória Pereira, quem é Leôncio? Quer que eu fale? O meu microfone estava desligado. É o filho do comendador, o herdeiro da fazenda que a Isaura trabalhava e que ele era apaixonado por ela. E que quando ela meio que fugiu, ele foi atrás dela. E ele era casado com uma mulher, só que ele também era apaixonado pela Isaura. E a mulher dele também queria que ela tivesse sido livre, mas ele não quis. E por que Leôncio não libertou Isaura? Hã? Por que Leôncio não libertou Isaura? Porque não foi combinado quando o comendador morresse. Por causa que a mulher que morreu não tinha deixado o papel, eles não tinham deixado. Que papel? Não, papel, é meio que uma carta de libertação. Carta de forria. A carta de forria. Então vamos lá, gente, vamos entender a história então. Isaura, né, uma moça extremamente bonita, chamava atenção por sua beleza, uma escrava branca e foi criada como uma burguesa, né, como alguém da sociedade. Leôncio era seu patrão, né, era dono da fazenda e ele tinha posse de Isaura, né, os escravos, então, eles eram como uma mercadoria. A Isaura, então, era uma mercadoria de Leôncio. Só que o Leôncio, ele só tem esse papel na história, Júlia Nunes? Você diz o papel Leôncio, de... qual que é o papel de Leôncio na história? Ele, na história, ele é tratado como vilão num todo, né? Exatamente por quando a Isaura se liberta, foge para Recife, ele não é que não se conforma, mas quando ela é descoberta, ele faz todo um caos assim, ainda programa para ela casar com o fazendeiro lá, para tê-la de volta. Então, eu acho que na história toda ele é o vilão. Luiz Gustavo, como que é a relação de Leôncio e Isaura? Isso eu não tô lembrado, não. Não lembro de tudo, eu não consegui ver tudo. Ver? O que você estava vendo? Eu não consegui ler tudo. Mas lá no começo já tem uma certa relação dos dois. Não? Posso Juliana, falar, como que era a Marilu? relação? Oi, Otávio? Nada, não. Juliana, como que era a relação de Leôncio e Isaura? Assim, pelo que eu percebi, ela era bastante submissa dele, né, tratava ele com respeito, porque era o senhor dela, né, era a pessoa a quem ela, tipo, devia suas obrigações, seus afazeres, e assim,
todas as falas dele, eu via que, tipo, ele tratava ela como, apesar de, tipo, saber que ela é escrava, tratava ela com muito carinho e chega até a ser um pouco, assim, obsessivo lá por ela, porque a gente percebe ao longo da história, né, que o amor dele vai crescendo, 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 e igual a Júlia falou, eu acho, que, tipo, quando ela fugiu, assim, que ele não aceitou muito, né, e aí depois ele vai atrás dela e a gente percebe essa questão de ela deveu respeitar ele por ser a escrava dele e depois ele também tratá-la como uma questão de amor, afeto, um afeto dele, assim. Mas Emanuele, fala um pouco da relação dele e dela, mas ela enquanto escrava e ele enquanto dono dela. Eu quero que você foque mais na questão da escravidão. Eu acho que, tipo assim, acho que ela não concordava muito por pensar que, tipo assim, porque ela fala o livro todo que ela não merece amor de ninguém e tudo mais. Então, assim, pra ela era um pouco estranho, tipo, o dono dela vir querer ter esse amor por ela, sendo principalmente que ele tinha uma esposa. Acho que ela não gostava muito, porque ela sempre tentava afastar, não só ele, mas todo mundo, por, tipo, mesmo ela sendo uma escrava, ela achava que ninguém tinha que fazer isso com ela. Porque ela, tipo, tava ali... E ela aceitava? Como assim? Tipo, aceitava em questão de concordar? Em É. questão... Não, eu acho que ela Concordava, não. Ela discordava, mas ela tinha que aceitar? Por ela ser uma escrava, ela meio que ficava um pouco calada. Sim, ela não podia falar muita coisa na situação em que ela estava. Mas ela não gostava, então, assim, por dentro ela não aceitava, não. E eles tiveram alguma relação concreta? Não, é igual a Mel falou, era mais essa coisa de poder, esse olhar obsessivo que ele tinha sobre ela. Bruno, como que era a relação entre os escravos e os seus donos naquela época, assim, que a gente pode perceber no livro? Ué, Aliás, falei, vou escravos. corrigir. As escravas e seus donos, as mulheres escravas. Geralmente não tinha uma relação muito boa, né? Ainda mais por ser escrava. O nome escrava já fala tudo, né? Meio que uma obrigação que elas tinham que obedecer eles o tempo todo e fazer o que não queria. E às vezes, por exemplo, a Isaura, que o Miguel tinha que juntar um dinheiro para libertar a Isaura, e o Leôncio, ele juntou o dinheiro e o Leôncio não deixou. Às vezes isso acontece e pode atrapalhar. Por exemplo, a família às vezes quer libertar a escrava, principalmente na história da Isaura, né? Que ela tinha um financeiro maior e o pai dela juntou dinheiro e na hora de libertar não deixaram. E a Não era uma relação relação homem e muito boa. mulher? Não sei. Gabriela, fala alguma coisa sobre Leôncio e Isaura. Aliás, Leôncio e Isaura não. As escravas e seus donos em relação ao relacionamento mesmo homem e mulher. Como que era? Eu acho que o homem tinha uma figura mais superior em relação às mulheres. Tipo, eles... Não sei falar a palavra certa, mas eles que mandavam, assim. Eu acho que eles tinham uma figura muito mais superior do que elas. Eles tinham mais direitos e tal. E como Acho que que elas faziam, gente? Ainda não chegaram no ponto. Alguém? Relação homem-mulher em relação ao dono com as suas escravas. Como que era? A própria Isaura, ela é fruto de quem? De uma mulher que
que se De um viu abuso? o padrão como algo prazeroso, só para dar prazer a eles, mas não ter algo concreto. Isso, entenderam? Então a questão é essa: o homem ele mandava tanto na escrava que até nas relações sexuais a mulher era um objeto para ele. Não era o objeto de prazer do homem. Não era simplesmente um relacionamento de o dono e a sua empregada. Era um relacionamento que ele queria ter. Tanto é que muitas mulheres, muitas escravas são abusadas, foram abusadas, né? Pelos seus donos, vamos assim dizer, porque eles eram donos delas, então elas tinham que obedecer até nesse ponto. Muitos filhos surgiram desse relacionamento, né? Até a questão, por que Isaura era branca, sendo que a mãe era negra? Porque Por conta do seu pai. abusou dela. Tá vendo? Então, por abuso mesmo. A questão da escravidão aqui não é só o trabalho, a questão da escravidão é a questão da mulher, a mulher também sendo um objeto de prazer masculino, unicamente, sendo tratada como um material, como uma mercadoria mesmo. E Isaura foi fruto disso, né? E Isaura não queria viver a mesma coisa que a mãe viveu. Então, Leôncio, ele não era, nós não tivemos concretamente na história o relacionamento dos dois, mas Leôncio instigava o tempo inteiro. E era só Leôncio que ficava atrás de Isaura? Não era só Leôncio que ficava atrás de Isaura. Agora, esqueci o nome dele. Como é que chama a esposa do Leôncio? Malvina. Não, Malvina. O irmão da Malvina. Henrique. Qual que é o papel do Henrique na história, Isabela? Eu poderia tirar o Henrique da história? Ele faz diferença na história? Ou ele, mesmo que seja um personagem secundário, ele é fundamental? Eu acho que fazeria diferença. Eu acho ou você tem certeza? Tenho certeza. Então vai, continua o seu raciocínio. Sim, eu acho que o Rick, por mais que ele seja um personagem secundário, vai fazer diferença tirar ele daí, porque eu acho que não vai ter o mesmo enredo da história, para começar. Qual que é a diferença de Henrique na história, então? O Rick lá com a escravizaura, eu vi muita proximidade, por mais que seja um personagem secundário, com o Leôncio também, mas se tirar ele, eu acho que não vai ter, assim, o mesmo... Como eu posso falar? É porque não vai ter um... ele ajudou a Malvina a descobrir sobre essa coisa do Leôncio ser assim com a Isaura, não foi? Foi. Então, a gente tem que prestar atenção também. Eu quero só chamar a atenção na questão dos personagens secundários. Muitas vezes, mesmo que sejam secundários, eles fazem toda a diferença na obra. De novo, eu vou voltar nesse ponto. Até então, nós não estudamos prosa, tá? E essas prosas românticas, tanto aqui em A Escrava Isaura, quanto em Lucília, que vocês já conhecem, dá para a gente perceber a diferença entre Bernardo Guimarães e José de Alencar, né? Na linguagem e no estilo de obra, bem nitidamente. A questão é o romance em si, a questão é o sentimento, a questão é o foco entre o relacionamento amoroso. E aqui o Henrique ele faz a diferença na história, mesmo que ele seja um personagem secundário. Júlia Moraes, tem algum outro personagem secundário que também faz diferença na história? Eu acredito que o Martinho, ele faz muita diferença na história. Qual que é o papel dele, então? Quando a Isaura tá em Recife e vai na festa com o Álvaro, é ele que dedura ela, fala pro Leôncio que ela tá em Recife e que
porque ele queria ganhar o dinheiro que o Leôncio estava oferecendo. Então, acho que ele tem um papel muito importante na história. Mais alguém? Cecília? Eu acho que é Belchior o nome dele, que é o jardineiro. Ele também teve um papel muito importante, porque foi ele que... Tá dando para ouvir? Tá baixinho, por isso que eu cheguei aqui perto. Tá bem baixinho. Porque foi ele que teve que casar com a Isaura para ela ser livre, porque ele era o único homem livre lá da fazenda que podia casar com ela. E aí o Leôncio propôs que eles se casarem para ela ser livre. Eu acho que ele também foi muito importante. Quem mais? Peraí. Tô pulando aqui. O Luca. O Luca não tem, não? Lucas, tá aí? Eu tô. Isso. Ô, Lucas, então conta para nós um pouquinho essa questão do jardineiro. O que ele está fazendo na história? Por que ele está lá? Por que é importante? Por que não é? Que a Cecília comentou. Eu não sei comentar direito sobre isso. Nada desse ponto do jardineiro? Você leu a história? Ou você só deu uma olhadinha em alguns resumos? Eu li só um pouco. Então Pode vai, falar, Júlia Menezes. Oi, Júlia? Pode falar? Pode. Eu achei que o Bernardo Guimarães ele também tocou num ponto na história, que foi a questão da aparência, que importava muito naquela época. E o Belchior veio para representar isso. Porque apesar de ele ser um homem bom, ele era legal, ele não era como Leôncio nem de longe, mas ele é feio. Ele é representado como feio, deformado, e por isso as pessoas tinham meio que um preconceito com ele. Inclusive a Isaura, ela era legal, gentil com ele antes, mas a partir do momento que foi proposto para ela, né, que acho que o Leôncio que falou que ela teria que casar com o Belchior, ela já rechaçou ele, já rechaçou a ideia. Justamente por isso, porque ele era feio, então ele era visto como uma coisa ruim da sociedade. Que naquela época tinha um preconceito com isso muito grande. Enquanto a Isaura era bonita, era aclamada pela aparência dela, ele não, ele era rechaçado pelas pessoas simplesmente porque ele não tinha um visual bom, sendo que ele era uma pessoa boa. Ele poderia não ter muita aquisição, dinheiro, não poderia ter uma formação acadêmica boa, mas ele era alguém bom, ele não era como o Leôncio que assediava as pessoas, mas pela questão da aparência, ele perdia. Nossa, hoje tá faltando muita gente. Sofia, tá aí? Maria Eduarda. Camila, fala para nós, então, a questão da temática da obra, ou das temáticas da obra. A obra ela se passa no período de Dom Pedro II, do reinado dele, e mostra essa escravidão em que tem o dono que manda e abusa das escravas e mostra até que ponto ele pode chegar para conseguir o que ele quer, mesmo não tendo consentimento de outra pessoa, tratando elas como se fosse um objeto, uma mercadoria, sendo que era um ser humano como os outros. A temática, então, é só a questão da escravidão. Isso. Olises, quando a gente fala em Leôncio, é possível afirmar que o amor de Leôncio por Isaura era verdadeiro? Eu acho que não. Eu acho que ele gostava da imagem dela ser submissa para sempre dele. Ele ficaria com ela, se ela aceitasse? Não. Não, porque ele era um menino rico que vivia de aparências. Então ele nunca ficaria com escrava. E o final da história? O final da história é que ele se mata, né? Que ele não quer ser submisso ao Álvaro, que
como é que pega a sua... Porque ele tinha dívidas, né? Compra, né, as suas dívidas. Paga as suas É, dívidas. pega as suas dívidas e aí ele se vê submisso de um homem e se mata. Então é isso, ele gostava que ele era o rei, assim, se dizendo, tinha Então ele se domínio. matou por orgulho. É, ele era um homem machista, igual a todos da época. Não gostava de ser submisso de jeito nenhum. Foi isso. E ele se matou para não ver. E cadê a esposa dele? Ah, sim, coitada. É, o que eu Coitada. posso falar sobre ela? Ah, não Cadê sei. ela nessa hora? Não tô lembrando. O que aconteceu com o relacionamento do Leôncio e sua esposa? Uai, ela se via... Pode falar? Pode. Ele terminou com ela, mas depois ele estava falindo e muito endividado, eu acho, e aí ele teve que voltar com a Malvina para ela ajudar financeiramente com ele, né? Depois que a Isaura casou com o jardineiro, antes do Álvaro ter pedido ela a mão dela. E aí, quando o Leôncio se matou, tipo, a reação da Malvina foi, tipo, ela quase que não teve reação, ela não estava acreditando naquilo, porque mesmo assim ela ainda gostava muito dele. Então ela ficou muito assustada quando ela ouviu o barulho do tiro que ele deu na cabeça. Malvina, ela mesmo sem amar o marido, né, naquele impasse, naquela vida, ela ficou perplexa, né, com a situação, na verdade, mais financeira do que amorosa, né. Então vamos falar da fuga de Isaura para o Recife, né. Gabriel, começa, Gabriel Madison. Tá me escutando, Maria Lúcia? Agora sim. Pode falar, Gabriel. Vai, Vitória, Maísa. Tá, a fuga dela não foi muito planejada, né? Porque, tipo assim, o Leôncio, ele tinha falado que ou ela ia ficar com ele por bem ou por mal. Aí ele começou a castigar ela. E o pai dela, o Miguel, tinha juntado um dinheiro para tentar libertar ela, só que ele não conseguiu libertar ela, né? O Leôncio não libertou Isaura. Aí ele pegou esse dinheiro e ele fugiu com ela. Eles fugiram para Recife. Eu acho que parece que eles fugiram numa canoa, se eu não me engano, que tinha lá perto do rio, lá na fazenda. E lá no Recife eles moraram meio que numa chácara e eles trocaram de nome. Tanto que Isaura ficou conhecida como Elvira. A gente pode falar, Otávio, que a obra foi dividida em duas partes. A Isaura na Fazenda e a Isaura em Recife. Fazenda no Rio de Janeiro e a Isaura em Recife. Pode, eu acho. Eu acho? Você acha ou você tem certeza? Tenho certeza. Então diga, explique-se. Por quê? Porque lá na Fazenda, ela sempre era... Como é que fala? Ela sempre tinha que fazer aquilo ali. Aí no Recife, ela mudou completamente só depois de um tempo que voltou a tudo ter aquele de eles acharem ela e denunciar as coisas. E por que foi que a gente pode dividir a obra nessa parte? Só porque acharam ela? Não, porque ela muda completamente, tipo assim, de como ela vivia, que é Como que ela lá passou a viver, então? eu não lembro direito, mas não era igual na Fazenda.
Pode falar, Maria Lúcia? Pode, Júlia. Eu acho que lá com o Leôncio, lá no da casa onde ela morava, ela vivia, assim, ela era branca, mas ela vivia na condição de escrava. Então, ela não era apresentada à alta sociedade. Ela não fazia o que uma mulher branca e burguesa poderia fazer. Lá em Recife, não. Lá, ela é apresentada aos bailes, ela é apresentada, assim, no auge da sociedade. Então, lá eu acho que ela realmente toma mais posse de si e começa a ser mais ela. Uma coisa que antes ela era barrada, porque era aquela coisa, você é bonita, você sabe fazer tudo, mas você é escrava. Então, você está presa numa condição que não vai te permitir fazer o que as outras pessoas normais fazem. Então, lá ela tem mais autonomia, eu acho. Porque lá ninguém sabia da questão dela de ser escrava, né? Ela era... E o que esse relacionamento, Arthur Isaac, mudou na vida dela? Quando ela conheceu o... Acabei de falar o nome dele, esqueci de novo. Álvaro? O Álvaro. Arthur Isaac. Arthur? Maria Fernanda, então fala, o que esse relacionamento mudou na vida dela? O que o Álvaro fez de diferente na vida dela? Eu acho que o Álvaro era um dos poucos homens naquela época que era contra... Tem jeito de você falar mais pertinho do microfone? Eu não estou te ouvindo. Dá para escutar agora, Maria Lúcia? Sim, obrigada. Eu acho que o Álvaro era um dos poucos homens naquela época que era contra a escravidão, né? Ele concordava com o abolicionismo. Então, ele dava valor às pessoas, não à condição que elas estavam, porque para ele todo mundo era uma pessoa normal, entendeu? Não tinha diferença. Então, ele dava valor a ela não como um objeto prazeroso, que nem todos os homens a tratavam assim. E aí, por isso que ela se sente, que nem a Júlia falou, uma pessoa valorizada, porque mesmo ele sabendo da condição que ela tinha antes, que ela era, ele defendeu ela no baile, quando todo mundo protestava contra ela, por ela ser uma escrava. Então, ele realmente dava valor a ela não